E o texto da nossa meditação nessa manhã está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 20. E eu farei a leitura do versículo 19 até o 23. Evangelho de João 20, de 19 ao 23. O Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, as mulheres ficaram sabendo primeiro, depois viram o túmulo vazio. Jesus apareceu a Maria Madalena, como diz o texto anterior, e nessa passagem que leremos, veremos que o Senhor Jesus apareceu aos discípulos. E João relata, a partir do versículo 19, o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nos alegramos por podermos te cultuar nessa manhã de domingo, dia do Senhor, e de maneira especial nessa data, quando nos lembramos de forma especial do momento da Páscoa, desde os últimos dias, e hoje, o domingo, que nos lembramos quando o teu Filho, nosso Senhor Jesus, ressuscitou dos mortos. Que o Senhor nos ajude a compreender essa passagem que fala a respeito daquele momento em que os discípulos reunidos em um lugar foram visitados pelo Senhor e quais são as implicações deste fato que verdadeiramente aconteceu na nossa vida. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, gracioso e fale conosco nessa manhã, de maneira que a mensagem da Tua Palavra, neste tema que é a ressurreição, e sabemos que é tão importante e fundamental para a nossa fé, possa fortalecer a nossa fé, de maneira que sejamos conduzidos pelo Senhor mesmo, de temores a uma alegria na Sua presença, e que estejamos preparados para corresponder à Tua vontade, compreendendo essa mensagem da Tua Palavra, e que isso faça diferença na vida de cada um aqui. É o que nós rogamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo uma passagem que se refere ao domingo. E naquele dia, como já disse anteriormente, os discípulos estavam muito tristes. Na passagem paralela, vemos que 2 discípulos a caminho de Emaús, ao invés de terem ficado em Jerusalém, muito entristecidos, se afastavam quando Jesus apareceu a eles. As mulheres estavam querendo cuidar do corpo de Jesus naquele túmulo, e os discípulos estavam, como vemos nessa passagem, trancados em uma casa. E o próprio texto nos diz o motivo para isso. Tente imaginar a situação dos discípulos naquela situação. O seu mestre, que eles haviam acompanhado durante seu ministério naqueles anos, ele havia sido preso, açoitado, maltratado, xingado
ele tinha sido crucificado e tinha sido morto também. E eles estavam frustrados, porque eles tinham a expectativa que o Senhor Jesus fosse aquele que haveria de redimir a Israel, libertá-los da opressão que eles estavam vivendo naquele período. Mas de nada adianta um libertador da opressão se ele estiver morto. Então, por isso eles estavam frustrados, entristecidos, mas também cheios de pavor. Estavam temerosos, porque se mataram o mestre, bastava encontrá-los. E eles também poderiam ter um destino parecido, poderiam muito bem ser presos ou também mortos, assim como o Senhor Jesus foi. E na passagem que nós lemos, o evangelista João nos diz que ao cair da tarde daquele dia, e aqui ele destaca aquele que era o primeiro dia da semana, o mesmo dia que as mulheres no início do capítulo 20 de João, bem cedo foram ao sepulcro e viram que a pedra estava removida. Então, no final da tarde daquele dia, onde que estavam os discípulos? Daquele domingo, o dia que estamos reunidos aqui. Estavam trancadas as portas da casa onde estavam, com medo dos judeus. Então, naquele momento veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam com medo dos judeus, e aqui a ideia é que as portas estavam trancadas por dentro, de maneira que ninguém poderia adentrar. E naquela situação, o Senhor Jesus, como eu disse às crianças, nem precisou bater na porta, ele se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O Senhor Jesus, com o corpo glorificado após a sua ressurreição, dentre as mudanças que o corpo glorificado tem após a ressurreição, e o Senhor Jesus foi o primeiro e único até hoje a ressuscitar dessa maneira de modo glorificado, eu quero dizer, ele pôde então se colocar naquele lugar, atravessar as paredes e então proferiu essas palavras que eu queria chamar a nossa atenção nesse momento: paz seja convosco. Você já deve ter ouvido uma palavra em hebraico que é shalom, que significa paz. De maneira que shalom seria talvez parecido com uma saudação que nós usamos: oi, tudo bem com você? O judeu fala e falava desde aquela época shalom, paz, desejando um bom dia para você, algo nesse sentido, uma saudação amistosa, educada. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo aqui não é isso. Ele não está meramente fazendo uma saudação educada. Os discípulos que haviam fugido, se escondido, com medo de perder a própria vida, porque o Senhor Jesus tinha perdido a própria vida, eles talvez também estivessem com remorso, com arrependimento por terem traído e negado o próprio Senhor Jesus, como Pedro fez, e isso está registrado na Escritura, mas não foi somente Pedro. Os outros discípulos também se afastaram, eles também se esconderam, eles também, dessa maneira, estavam, em certo sentido, negando ao Senhor Jesus. E Jesus, ele se apresenta dizendo: paz seja convosco. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. Toda a obra de Cristo, desde o seu nascimento, o seu crescimento e até em tudo que ele realizou, tanto no seu ensino como nos milagres que fez, naquilo que ele transmitiu aos seus apóstolos e naquela cruz, quando ele sofreu o inferno, no lugar de todo aquele que ele quis salvar, ele estava completando a obra que o Pai o havia confiado, e uma das últimas palavras foi: está consumado.
E uma das suas primeiras palavras após a ressurreição são palavras de paz. São palavras que demonstrariam até o perdão que ele concederia àqueles que o tinham traído, o tinham abandonado naquele motivo de dificuldade. Paz seja convosco, então, é mais do que uma saudação educada de um judeu. Jesus sabia que eles estavam escondidos, ele estava invadindo aquele lugar e disse: vocês estão temerosos? Estão com medo? É o que a passagem nos diz, e eu venho trazer uma paz. Mas paz é mais também do que o Senhor Jesus expressar, não uma decepção com eles, mas palavras de perdão. Jesus disse que ele traria uma paz não a que o mundo pode oferecer, mas a paz que somente ele poderia oferecer, como ele disse alguns capítulos antes. Minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá, a minha paz eu vos dou. A paz a que o Senhor Jesus está se referindo aqui é o que deve ser ressaltado na ressurreição. Com a ressurreição, o Senhor Jesus justifica, ou seja, ele, através da sua obra, inclusive considerando a ressurreição, por causa disso é possível que eu e você sejamos justificados por Deus. Nós que somos injustos, culpados por sermos pecadores, por meio do que Cristo fez no nosso lugar, eu e você podemos ter paz com Deus. O sentido de paz seja convosco, que deve ser ressaltado neste momento em que nos lembramos da ressurreição, é que com a ressurreição eu e você podemos ter paz com Deus, paz uns com os outros também. Pela sua morte, o Senhor Jesus nos dá vida. E por toda aquela situação violenta, extremamente triste, angustiante que os discípulos estavam passando, e eles tinham, do ponto de vista lógico e humano, razão de estarem temerosos, razão de estarem se escondendo, o Senhor Jesus ele vai ao encontro deles e diz: paz seja convosco. Palavra de perdão, mas também de demonstrar aquilo que é mais central na mensagem do Evangelho, que é por meio de Cristo eu e você podemos ter paz com Deus, se estivermos unidos a Ele. Além disso, a ressurreição também nos mostra, a partir do versículo 20 nós lemos, que Jesus mostrou as mãos e também o seu lado. E isso fez com que os seus discípulos, que estavam com medo e tristes se alegrassem ao verem o Senhor. Isso significa que eles o reconheceram. Alguns dizem que, tanto para os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, Jesus ressuscitado estava com uma aparência diferente. Talvez ele estivesse com alguma coisa diferente, mas ele ainda era o Senhor e ele pôde ser reconhecido pelos seus discípulos. Ele tinha as marcas nas suas mãos e também tinha a marca no seu lado, algo que não era comum a alguém crucificado ter essa marca do lado. Se vocês lembrarem, havia uma prática, e isso está relatado nos evangelhos, de quando alguém que estava crucificado morria, suas pernas eram quebradas para confirmar a sua morte, e depois esses mortos eram lançados em uma espécie de lixão, que os corpos eram colocados uns sobre os outros, destes que eram crucificados, e eram queimados. Mas no momento em que eles quebrariam a perna do Senhor Jesus, perceberam que ele estava morto, e ao invés de quebrar as pernas, furaram um dos seus lados, e de onde saiu sangue e água. E aqui, essa peculiaridade de Jesus fez com que os discípulos pudessem enxergar que era o próprio Senhor que estava com eles. O Senhor se pôs onde eles estavam de um modo impossível para qualquer outro, sem que aquelas portas fossem arrombadas.
ele expressou aquilo que ele havia dito algum tempo antes: paz seja convosco. Então, através dos seus olhos, através do que eles ouviram, do que o Senhor Jesus disse, e também das marcas da sua crucificação, eles puderam reconhecer o Senhor. E eles saíram do medo e da tristeza para uma alegria na presença do Senhor. A ressurreição deve nos conduzir também de nossos temores, muitas vezes causados pelas coisas que acontecem ao nosso redor, pela esperança que eu e você devemos ter enquanto nós vivemos, que não está baseada naquilo que acontece ou deixa de acontecer conosco, mas a nossa esperança é baseada naquilo que conhecemos do Senhor, naquilo que temos visto, naquilo que temos ouvido e daquilo que sabemos a respeito do que o Senhor fez no nosso lugar através da crucificação. E o Senhor, Ele continua dizendo, mais uma vez, paz seja convosco, no versículo 21. E Ele complementa dizendo, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. O que o Senhor quis dizer com essas palavras a partir do versículo 21? Para começar, ele disse mais uma vez, paz seja convosco. E a expressão do sentido dessa saudação, paz seja convosco, vocês têm paz com Deus. E os discípulos sendo reconciliados com Deus, agora eles também deveriam ter consciência de que assim como o Pai enviou o seu Filho para realizar aquela obra, o Senhor Jesus estava enviando os seus discípulos para que continuassem a realizar aquela mesma obra. E para isso eles precisariam do Espírito Santo, capacitando-os, dando poder, algo que aconteceu algumas semanas depois, aproximadamente 40 dias depois, no momento do Pentecostes, quando eles são revestidos com poder e também são capacitados pelo Senhor para realizarem essa obra de anunciar paz, evangelizar paz a outros que estão em uma situação de inimizade contra Deus. E no versículo 23 é uma continuidade natural disso, quando lemos que se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se retiverdes, são retidos. Isso não quer dizer que os discípulos, ou eu e você, tenhamos o poder de perdoar pecados. Os pecados são cometidos contra Deus. Deus é quem deve perdoar os pecados. Mas nós vemos, de modo especial no livro de Atos, que pudemos estudar no ano passado, os apóstolos dizendo, arrependam-se, creiam no Evangelho, convertam-se, arrependam-se dos seus pecados e então vocês serão perdoados. Com qual autoridade que eles poderiam dizer isso? Porque o Senhor Jesus havia dito, vocês, sendo enviados por mim e tendo recebido o Espírito Santo, algo que aconteceria efetivamente depois, a mensagem da qual vocês são portadores é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E aqueles que rejeitarem vocês, na verdade, os seus pecados não serão perdoados e eles continuarão em uma situação de inimizade contra o Senhor. Nessa passagem, então, nós vemos o primeiro contato de Jesus com os discípulos. E eles puderam vê-lo, ouvi-lo e até tocá-lo. E eu e você não nos reunimos aqui a cada domingo, e neste domingo de Páscoa especial, nesse culto especial de Páscoa, pela manhã, por causa de um túmulo vazio, ou por causa de um corpo roubado.
Porque o Senhor Jesus de fato ressuscitou, Ele apareceu às mulheres, Ele apareceu aos seus discípulos, Ele apareceu em uma ocasião a mais de 500 pessoas, e como diz Paulo, apareceu para Ele também como um apóstolo nascido fora de tempo. Ele se revelou a pessoas e muitos testemunharam da sua ressurreição. E nessa passagem é ressaltado que não é escondido, é ressaltado que eles estavam escondidos com medos e o Senhor se pôs diante deles para continuar ensinando. Os ensinos do Senhor não foram interrompidos com a sua morte. O Senhor Jesus estava lidando com os temores, com as angústias daqueles discípulos, de maneira que eles ficaram alegres. Eles tiveram suas disposições renovadas e passaram a compreender melhor o que estava acontecendo ao redor deles. E baseando na mensagem da ressurreição, especialmente nessa passagem, eu quero concluir com algumas aplicações para nós a partir dessa passagem. A primeira é a respeito do dia que aconteceu, e não sou eu que estou destacando, é o próprio João que nos relata isso. Quando ele diz ao cair da tarde daquele dia, ele diz o primeiro dia da semana, onde que os discípulos se encontravam? Reunidos. Eu quero ressaltar agora não o medo deles, que eles estavam reunidos naquele lugar. E após a ressurreição do Senhor Jesus, após essa ocasião, a igreja primitiva passou a guardar o primeiro dia da semana para adorar a Deus, e normalmente isso acontecia assim como eles, no final da tarde. E nós aqui temos o costume de cultuarmos a Deus no domingo, ao final da tarde. Naquela ocasião eles estavam com medo, mas eles foram alegrados pelo Senhor. Eu e você podemos nos reunir aqui a cada domingo alegres, porque sabemos sobre o que o Senhor Jesus fez e sobre o fato dele ter ressuscitado. Eu quero destacar a respeito do domingo que o motivo pelo qual nos reunimos de domingo é porque o Senhor Jesus ressuscitou num domingo. E a igreja primitiva, após esse momento, se reunindo no final da tarde, eles tinham uma expectativa de que assim como o Senhor colocou-se no meio deles naquela ocasião, o Senhor Jesus cumprisse a sua promessa de que um dia voltaria. Imagine a igreja primitiva, reunida no final da tarde, alegre, meditando sobre a salvação em Cristo, expressando Maranata, vem, Senhor Jesus. Era isso que eles diziam. O motivo da reunião era para agradecer pela salvação e alimentar uma expectativa a cada domingo sobre o dia que o Senhor Jesus viria. E a pergunta que eu faço é: como eu e você vemos o nosso domingo, que é o primeiro dia da semana? Esse dia que o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Esse dia é muito precioso e deve ser guardado por todos nós. O fato do Senhor Jesus ter realizado toda a sua obra, de ter morrido na cruz do Calvário, sofrendo o inferno por nós e de ter ressuscitado para a nossa justificação, deve ser motivo suficiente para que eu e você não deixemos de congregar, como é costume de alguns, como diz Hebreus, o autor aos Hebreus. E quando nos reunimos, deve ser um encontro alegre, em que falamos a respeito de tudo que temos visto, ouvido e reconhecido da presença do Senhor no nosso meio a cada dia das nossas vidas. O segundo destaque que eu quero dar é sobre essa expressão, paz seja convosco. Como eu disse, todo discípulo do Senhor Jesus, se é discípulo, deve compreender em alguma medida que outrora, antes, estávamos em uma situação de inimizade contra Deus. Por natureza, eu e você éramos filhos da ira, não filhos de Deus.
mas por meio de Cristo fomos reconciliados e podemos ter paz com Deus. É por isso que podemos e devemos nos reunir aqui para adorar ao nosso Deus. É por isso que a cada dia eu e você devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e uma vida que é vivida diante da presença de Deus e para a glória do nosso Deus. Mas também eu e você devemos ter a consciência de que aqueles que foram reconciliados com Deus, que foram pacificados com Deus, também são feitos pacificadores. Como o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que não somente têm paz com Deus, mas que também levam a paz de Deus para aqueles que encontram-se em uma situação de inimizade contra Deus. Pense nas pessoas com as quais você se relaciona e que estão em situação de inimizade contra Deus. A pessoa pode até falar: não, eu creio em Deus, eu até tenho fé em Deus, amo a Deus, não tenho nada contra Deus, mas não está nem um pouco interessado em conhecê-lo mais. Isso pode ser um engano. Pode ser que essas pessoas estejam ainda em uma situação de inimizade contra Deus, porque sendo nós inimigos de Deus, se Deus nos concedeu a paz consigo mesmo por meio de Cristo, eu e você devemos nos alegrar, desejar estar na sua presença como os discípulos experimentaram aqui, buscar a Deus através de momentos de adoração e também no nosso dia a dia, e também não desejaremos nos calar sobre a mensagem do Evangelho da Graça. O Senhor Jesus disse: paz seja convosco. E Ele também falou a respeito do Espírito Santo, que eles receberiam no Pentecoste, e que eu e você, se somos filhos de Deus, já recebemos o Espírito Santo. E também falou sobre qual deve ser o conteúdo da nossa mensagem. O Senhor Jesus ressuscitou. Eu tenho ouvido a respeito do Senhor Jesus e tenho reconhecido que Ele é o meu Senhor. E se você crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, você será salvo, e podemos dizer isso porque, se formos discípulos do Senhor Jesus, Ele mesmo autorizou os seus discípulos para que, pelo poder e capacitação do Espírito Santo, falássemos a respeito dessa mensagem àqueles que estiverem ao nosso redor. Nesse domingo de Páscoa, e a cada domingo quando nos reunimos, porque foi num domingo que o Senhor Jesus ressuscitou, que não nos esqueçamos o porquê nos reunimos num domingo. E que, assim como o exemplo da igreja primitiva, possamos desejar não vir ao domingo cultuar a Deus para sermos abençoados em questões dessa vida, mas nos reunimos aqui ansiando o dia que nos encontraremos face a face com o Senhor Jesus. E que a cada vez mais compreendemos sobre a obra do Senhor Jesus e sobre o significado da ressurreição dele, eu e você estejamos mais preparados, tanto para rendermos graças a Deus por Ele ter se reconciliado conosco por meio de Cristo, mas também para levarmos as boas novas do Evangelho, de um Deus que, embora se ire contra o pecado e derrame da sua ira e da sua justiça contra ímpios, contra os que estão perdidos e que são seus inimigos, Ele também veio a este mundo com uma mensagem de paz a quem o reconhece como Senhor, o obedece e também dedica a sua vida a Ele como gratidão por tudo que Ele fez no nosso lugar. Que Deus os abençoe. Amém.